Reverendíssimo Padre Neuci, meus irmãos e irmãs presentes nesta igreja, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Radioativa Comunicações. Na liturgia de hoje, nesta carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma severa crítica àqueles que usam de fraude, àqueles que usam de engano para anunciar o Evangelho, e ele até chama-os de superapóstolos. E parte daquela comunidade se encantava com estes apóstolos. E é isso que ele repreende, porque eles estavam se deixando levar pela novidade. E aí, se nós trouxéssemos esta situação para os dias de hoje, nós podemos olhar quantas pessoas usam de 1000 ferramentas, às vezes até se encontra jogo de luz, fumaça, danças e tantas coisas nas igrejas, e a missa não tem lugar para essas coisas. Nós precisamos colocar a nossa confiança na força da palavra de Deus. Porque quando a gente começa a colocar muitas dessas coisas, dá a impressão de que a gente não está acreditando que a palavra tem a força suficiente para fazer a conversão acontecer no coração das pessoas. E orar é falar com Deus. O evangelho de hoje vai nessa linha. Falar com Deus na intimidade. Portanto, é impossível fazermos uma oração sincera se nós não tivermos intimidade com Deus. A gente vai ficar, como o Evangelho faz a crítica, repetindo, mas se não temos a intimidade com Deus, o nosso coração não vai se transformar. Imagina você conversando com uma pessoa que você não tem intimidade. Talvez você até conhece de vista, porque viu lá na esquina, porque mora naquela rua. Você não vai chegar para essa pessoa e falar as coisas do seu coração, falar as suas intimidades. Então, quando você não tem intimidade com Deus, também você não abre o seu coração para Ele. Por isso que a gente tem que buscar, e essa intimidade, ela é conquistada na meditação da palavra de Deus e na Eucaristia. É isto, porque tem gente que pergunta para mim, como é que eu faço para ser íntimo de Deus? Sem palavra e sem Eucaristia, jamais você será íntimo de Deus. Então, se tudo isso não for observado, nós não estaremos fazendo uma oração verdadeira. Estaremos fazendo um discurso, estaremos fazendo oratória bonita, que até emociona as pessoas, que até às vezes fazem as pessoas chorar. Mas o coração não é tocado, o coração não é transformado. Porque somente a oração de um coração humilde toca o coração de Deus. E o Pai Nosso, o mais bonito, é que o próprio Jesus ensinou. A única oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso. Daí nós devemos olhar para a importância que tem na vida de todo cristão esta oração. Primeiro, estaremos obedecendo uma ordem de Jesus. Segundo, é, nas palavras dele, a oração que agrada ao Pai. E se vocês prestarem atenção, na oração do Pai Nosso, ela fala de uma relação horizontal, de uma relação vertical e de uma relação íntima, interior. O que é essa relação vertical? É quando eu dirijo ao Pai, eu e Deus, então é vertical. Esta oração também fala para os irmãos, quando eu me dirijo no meu relacionamento com os irmãos, então é horizontal. E o relacionamento comigo mesmo, é o meu interior. Você se relaciona com o seu interior? Você se pergunta? Você olha para dentro de você mesmo? Você fala com você mesmo? Podem até te chamar de louco de repente, mas de vez em quando é bom você conversar com você. Quem aqui já fez isso? Conversou consigo mesmo? Ninguém? Conversa consigo mesmo. Ô, Chico, por que você fez isso? Não, meu Deus, eu errei, não posso fazer isso. Então, vão te chamar de louco talvez, mas é preciso fazer esta oração. Por quê? Aí sim, eu estou fazendo uma oração interior. O Pai Nosso que nós vimos tem 7 pedidos. Os 4 primeiros pedidos do Pai Nosso, nós pedimos o bem. E os 3 últimos, nós pedimos que Ele nos livre do mal. Vejam bem, o primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Vertical. Eu estou pedindo a santificação de Deus. Só que Deus é santo.
E não são as minhas ações que vão fazer Deus ficar mais santo ou menos santo. Não, Ele é santo, santo, santo. Mas através das minhas ações, do meu testemunho, as pessoas vão olhar e falar, o Deus dele, o Deus deste povo, como falava para Israel, é santo. Porque as ações dele refletem a ação de Deus na vida dele. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós devemos pensar, honrar, louvar, respeitar o nome de Deus. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. Que reino você quer? É o reino de Deus, da paz, da justiça, do amor, que Ele se estabeleça no meio de nós. É como se nós pudéssemos fazer um pouquinho do céu acontecer aqui na terra. Você está fazendo isso? Você está sendo esse céu na vida das pessoas? Ou o reino que você está vivendo é o reino de briga, é o reino de encrenca, é o reino de fofoca, é o reino que coloca uma pessoa contra a outra? Então não adianta rezar Pai Nosso desse jeito. Terceiro pedido, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você deixa a vontade de Deus acontecer na tua vida? Ou os seus desejos estão acima da vontade de Deus? Então vocês vejam que esses 3 primeiros pedidos é vertical, se referem a Deus. E aí os outros 4 se referem a nós, nosso dia a dia. Olha o 4º pedido. O pão nosso de cada dia. Eu estou pedindo que não falte alimento para o corpo, a vida temporal. Não falte arroz, feijão, água, leite, etc. e tal. Mas também nesse pedido, eu peço alimento para a alma, a vida espiritual. Porque o padre falou aqui, vai morrer se não alimentar o espírito. Então, é o pão nosso, não é pão meu. É o pão de todos, é o pão para ser partilhado, é o pão para ser repartido. Então, guardem bem, pão nosso é pão de todos, pão de amor, pão de justiça, pão de solidariedade. Teve uma pessoa que encontrou uma outra e falou para ela assim, se você tivesse só um pão, uma pessoa te pedisse esse pão, o que você faria? Eu não poderia dar, porque eu só tenho o meu. Entende? Se você tiver vida de oração, você pode repartir o pão, ficar com metade e dar metade para o outro. Mas, de repente, se for muita vida de oração, você vai dar o pão inteiro. É a oração que transforma. 5º pedido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui é o perigo. Olha, tem gente que tinha que parar de rezar o Pai Nosso. Porque, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E o Evangelho termina dizendo, se você não perdoa aquelas pessoas que ofenderam você, como é que você quer o perdão de Deus? E você está pedindo para Deus perdoar você da mesma forma que você perdoa essas pessoas? Fingindo que perdoou? Tendo falsidade? Então, o Pai Nosso é uma oração profunda, mas é muito séria. 6º pedido, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, faça-nos fortes para dizer não ao pecado, principalmente às tentações da carne. Então aqui é quando eu estou pedindo a Deus para me dar força, para eu dizer não para a tentação. E o último pedido do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? Os males espirituais, que são os pecados. Mas também aqui nós pedimos para que Deus nos livre dos males temporais. Que males são esses? Muitos naturais. As doenças, a fome, o desemprego, as tempestades, os raios, furacões, ventanias, etc. e tal. Então são males que acontecem e nós estamos pedindo, livra-nos deste mal. Livrar do inimigo é não permitir que este inimigo nos roube o pão da vida, nos roube o pão que nos alimenta nesta caminhada que nós fazemos como igreja peregrina. Pensem bem nesses 7 pedidos quando você for rezar o Pai Nosso de novo. E por fim, gostaria de lembrar que durante a missa, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós não dizemos o amém ao término, porque depois vai se completar, e lá no final da oração da paz é que a gente diz amém. Então, a maioria da igreja aqui já observa isso, mas se algum não sabia, a gente reza o Pai Nosso na missa, e no final a gente diz, mas livrai-nos do mal. E aí o padre vai prosseguir. Livrai-nos de todos os males. É a sequência da oração. Se vocês verem esse primeiro pedaço da oração, que é do presidente fazer, vocês vão perceber que os nossos irmãos protestantes rezam parte dela.
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que é a resposta que nós damos na sequência. Então saiamos daqui hoje convictos de que esta é a oração que agrada a Deus.